Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer em um lugar tão tranquilo como a nossa pequena vila. Tudo parecia perfeito naquelas tardes calmas de verão, com as cabras pastando no campo e o som suave dos grilos no ar. Eu e os outros meninos sempre brincávamos no cercado, correndo ao redor das cabanas de madeira, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Tudo mudou naquela noite. Foi no final de semana seguinte que comecei a ouvir os primeiros rumores. Começou com os camponeses murmurando entre si, algo sobre cabras que apareciam mortas, com marcas estranhas no corpo, como se algo tivesse drenado todo o sangue delas. No começo, todos acharam que era algum animal selvagem, talvez um lobo ou até mesmo um jaguar. Mas à medida que mais cabras começaram a morrer, as histórias começaram a se espalhar mais rápido do que o vento. Os detalhes eram sempre os mesmos. As cabras estavam intactas, mas sem sangue, e com marcas estranhas no pescoço. Algo, ou alguém, estava fazendo aquilo. As primeiras pessoas a perceberem isso ficaram assustadas, mas ninguém teve coragem de dizer nada abertamente, até que uma noite, algo aconteceu. Meu pai, que sempre foi cético, foi um dos primeiros a encontrar as marcas nos animais. E foi ele quem sugeriu que começássemos a ficar alerta. Naquela noite, ele me chamou para ajudá-lo a vigiar o campo. Eu, com medo, mas também curioso, aceitei. Nos armamos com bastões e lanternas, e nos posicionamos nas sombras, esperando por qualquer coisa estranha. Não demorou muito para que ouvíssemos os ruídos. Era um barulho fraco, como se algo estivesse se arrastando pelo mato. Fiquei tenso, quase não conseguindo respirar, e olhei para meu pai, esperando alguma instrução. Ele parecia tão calado quanto eu, mas seus olhos estavam fixos na escuridão. E foi aí que vi algo. Entre as árvores, eu vi algo que não conseguia entender. Uma figura alta e estranha, com a silhueta de um animal, mas ao mesmo tempo, algo humano. Estava de costas para nós, mas eu pude ver claramente as costas cheias de espinhos, como uma criatura de pesadelo, caminhando com uma postura ereta, mas com uma agilidade surpreendente para algo tão estranho. Eu tremi de medo, e meu pai, sem dizer uma palavra, me puxou para trás. Ele estava tão assustado quanto eu, mas não queria mostrar. Ficamos ali, espiando a criatura por alguns minutos, até que, de repente, ela desapareceu na escuridão da floresta, deixando uma sensação de frio na espinha e um eco de suspiros no ar. O que quer que fosse, aquilo não parecia normal. No momento em que voltamos para a casa, uma sensação de pavor tomou conta de nós. Eu não conseguia parar de pensar naquilo que tínhamos visto, e sabia, no fundo, que não era um animal qualquer. Algo muito mais sinistro estava rondando nossas terras. Algo que não podia ser explicado. Algo que agora eu sabia. Estava muito, muito mais perto do que imaginávamos. E essa era apenas a primeira noite. O pior estava por vir. A noite seguinte foi ainda mais assustadora. Eu mal consegui dormir. Meu corpo estava tenso, como se a cada respiração, algo estivesse prestes a se mover na escuridão. Meu pai, embora sempre mantivesse sua postura firme, estava inquieto também. Não falamos muito durante o café da manhã, mas podíamos sentir a tensão no ar. Era como se a vila estivesse esperando, inconscientemente, por algo que sabíamos que estava prestes a acontecer. À medida que o dia caía, o clima na vila ficava mais pesado. A brisa que costumava ser leve e acolhedora agora soava mais como um sussurro, como se algo estivesse se aproximando. As pessoas estavam começando a ficar mais inquietas. Eu via os camponeses se reunindo em grupos, murmurando sobre os mesmos desaparecimentos de cabras, mas agora algo mais pesado pairava sobre as conversas. Eles estavam com medo. Depois do jantar, meu pai e eu fomos mais uma vez até o campo, mas dessa vez, decidimos nos esconder mais perto do cercado, na tentativa de não ser vistos. Não queríamos assustar a criatura, mas sabíamos que precisávamos entender o que estava acontecendo. A sensação de medo que tomava conta de todos era palpável, mas a vontade de desvendar o mistério nos impulsionava. Horas se passaram, e a noite se tornava cada vez mais densa. O som da floresta estava mais distante do que nunca, como se todos os animais estivessem em silêncio, paralisados pelo medo. De repente, uma brisa cortante passou por nós, e o cheiro da terra molhada ficou mais forte,
misturado com algo metálico. Eu senti um arrepio na espinha. Foi então que ouvimos o som que tanto temíamos. Era um barulho suave, como um arrastar de casco sobre o solo, acompanhado por um som abafado, quase como se algo estivesse respirando pesadamente, mas em um ritmo irregular, algo que não deveria estar ali. Eu olhei para meu pai, cujos olhos estavam fixos no escuro, como se ele já soubesse o que viria. E então, ela apareceu. A figura se moveu lentamente para fora da névoa, como se estivesse saindo de uma sombra que parecia densa demais para ser explicada pela simples falta de luz. Era a mesma figura da noite anterior, mas desta vez, seus olhos brilharam com uma intensidade tão forte que parecia atravessar a escuridão. A criatura tinha o corpo de um servo, mas o rosto de uma mulher, com olhos que refletiam ódio indescritível e um sorriso torto, como se estivesse zombando de nossa impotência. Ela estava ali, parada, observando, como se soubesse exatamente que estávamos observando ela também. Não havia como fugir. Eu me senti paralisado, e meu pai, ao meu lado, apertou a mão em um gesto de coragem, mas eu sabia que ele estava tão aterrorizado quanto eu. Os olhos da criatura se moveram de um lado para o outro, como se ela estivesse esperando por algo, observando cada movimento nosso, estudando-nos. Depois, com um movimento ágil e quase sobrenatural, ela começou a se mover na direção dos campos de cabras, desaparecendo na névoa com a mesma rapidez com que surgiu. E nós, ainda em choque, não conseguimos nos mover. O medo nos paralisou. Agora, sabíamos que não estávamos apenas lidando com uma criatura que atacava os animais. Algo muito mais sinistro estava acontecendo. Ela não parecia estar ali apenas para caçar. Ela estava caçando algo mais. Eu não sabia o que era, mas uma sensação de terror tomou conta de mim. A cada noite que passava, as coisas ficavam mais claras. Aquela criatura não estava apenas tomando a vida dos animais. Ela estava atrás de algo muito mais profundo. E estávamos prestes a descobrir o que era. A terceira noite chegou com uma sensação de expectativa esmagadora. O silêncio na vila era profundo, quase mortal, e cada som parecia amplificado pela escuridão. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não estava preparado para o que viria. Os camponeses estavam todos em suas casas, as portas e janelas fechadas, com medo do que poderia estar à espreita. As luzes das lâmpadas tremeluziam com o vento gelado que parecia soprar diretamente da floresta, e havia um cheiro estranho no ar, algo metálico, como se o próprio solo estivesse exalando algo mortal. Eu e meu pai tínhamos decidido ficar mais perto de casa naquela noite. Sabíamos que a criatura estava mais ousada. Embora quiséssemos entender mais sobre ela, temíamos o que poderia acontecer se nos aproximássemos de novo. Mas mal sabíamos que o perigo não ficaria restrito aos campos de cabras. Logo após o crepúsculo, um grito cortante rompeu o silêncio da vila. Era um grito agudo e desesperado, como o de uma mulher em sofrimento. Eu congelei imediatamente, meu coração disparando. Meu pai não precisou dizer nada. Nós dois sabíamos o que significava. A mulher veado estava ali. E agora, ela não estava mais se escondendo. Ela estava provocando. Corremos para o lado de fora, as sombras da noite nos engolindo à medida que corríamos pela estrada deserta em direção à origem do grito. O som do nosso próprio respirar ofegante era abafado pelo som da névoa que se arrastava pela vila, tão espessa que quase podia tocá-la. O medo que sentíamos estava misturado com uma sensação de impotência, como se estivéssemos correndo em direção ao nosso próprio fim. Quando chegamos ao campo de cabras, o que vimos não foi o que esperávamos. Não era uma simples caça, era um massacre. As cabras estavam espalhadas pelo chão, seus corpos mutilados de uma maneira horrível. Não havia mais vida em seus olhos, mas as marcas em seus corpos, aquelas marcas eram indescritíveis. Algo com garras afiadas e dentes cortantes havia despedaçado suas carnes. Mas não era isso o mais horrível. O mais horrível era o que aconteceu em seguida. Do meio da névoa, uma silhueta apareceu novamente. Era ela, a mulher veado, mas dessa vez, sua aparência estava ainda mais monstruosa. Seus olhos brilhavam com uma luz feroz, como se estivessem pegando fogo. Seus cascos batiam com força contra o solo enquanto ela se aproximava, e eu senti meu corpo ser dominado por um terror absoluto.
Ela não era mais apenas uma criatura mística. Ela era uma força da natureza, algo que não poderia ser enfrentado. Eu olhei para meu pai, que estava paralisado ao meu lado. Não havia palavras para nos confortar. Não havia mais coragem em nossos corações. A criatura começou a se mover em nossa direção, seus passos pesados e rítmicos ecoando pela noite. Mas antes que pudéssemos tomar qualquer ação, um som de cascos, mais fortes, mais rápidos, nos fez virar a cabeça. A criatura estava indo atrás de outra coisa, mais adiante no campo, como se tivesse decidido nos ignorar por enquanto. Mas isso não significava que o perigo havia passado. Pelo contrário, sentíamos como se a própria escuridão estivesse nos engolindo. As cabras mutiladas e o cheiro do sangue se misturavam ao cheiro de terra, criando uma atmosfera opressiva que nos envolvia. Eu mal podia respirar, o pânico tomando conta de cada célula do meu corpo. O que ela queria de nós? Porque estava ali, caçando sem piedade. Eu sabia que a resposta viria logo. Algo muito mais sinistro estava se preparando para acontecer, e eu não sabia se estaríamos preparados para enfrentar aquilo. O terror estava tomando forma, e já não éramos mais apenas espectadores da noite. Estávamos no centro do pesadelo, à mercê daquela criatura que parecia estar nos observando, aguardando o momento certo para atacar. A pergunta mais angustiante era: qual seria o próximo movimento dela? Ela não parecia satisfeita com as cabras, e algo me dizia que nós éramos os próximos alvos. O pânico tomou conta de meu corpo enquanto eu e meu pai ficávamos paralisados, observando aquela figura horrível se afastando entre a névoa densa. Eu sabia que não era o fim, que aquilo estava apenas começando. As cabras mortas, a presença dela, tudo isso fazia meu estômago revirar. Mas o medo de que ela pudesse nos caçar, nos pegar, era ainda maior. Ficamos ali, imóveis, até que o som da criatura desapareceu na escuridão, e o silêncio voltou a dominar a noite. Meu pai, com os olhos fixos no vazio, parecia absorver tudo o que tinha acontecido. Ele sabia, assim como eu, que fugir não era uma opção. Se deixássemos aquela floresta agora, aquilo nos seguiria até nossas casas, até nossas famílias. Não havia como escapar. Temos que enfrentá-la. A voz de meu pai estava firme, mas eu podia perceber a tensão em cada palavra. Sabíamos que a criatura estava à solta, e seria melhor tentar enfrentá-la de alguma forma. Mas a verdade é que estávamos impotentes, sem armas, sem qualquer tipo de preparação. No entanto, como ele disse, se nos afastássemos, o terror só se espalharia. Decidimos tentar atrair a criatura para um campo mais aberto, longe das casas. Armados com algumas ferramentas de trabalho, nada mais do que machados e facões, objetos comuns no campo, começamos nossa jornada pela floresta. O medo era um peso que nos acompanhava a cada passo. A névoa espessa ainda estava lá, rolando entre as árvores como um manto gelado, e parecia que ela nunca terminava. Cada som ao nosso redor fazia os pelos do meu corpo se arrepiar. Cada estalo de galho quebrando era como um prenúncio de algo ainda pior. Quando chegamos a um pequeno clareira, eu vi algo que me fez congelar de novo. Um rastro de pegadas, profundas e regulares, mas ao mesmo tempo extraordinariamente bem definidas. Eram como as marcas de cascos, mas elas estavam em perfeita linha, quase como se estivessem esperando por nós. Ou melhor, como se tivessem sido deixadas ali de propósito, para nos atrair. Eu e meu pai olhamos um para o outro. Não havia mais volta. Sabíamos que estávamos no território dela agora. Ela havia deixado essas pegadas para nos encontrar, ou talvez para nos testar. Então, sem mais aviso, a figura surgiu à nossa frente. Não éramos mais apenas observadores, éramos presas, em um jogo que não sabíamos se conseguiríamos vencer. O som de cascos batendo contra o solo foi o primeiro sinal. E então apareceu, no limite da clareira, uma silhueta que se destacava na névoa. A mulher veado. Seus olhos brilharam como fogo, e seu corpo, mais monstruoso do que qualquer descrição que eu já tivesse ouvido, estava completamente imerso naquela figura imensa. Ela se ergueu, uma criatura metade humana, metade cervo, com a pele pálida e os cascos batendo fortemente no chão. Suas mãos tinham garras afiadas, e a sensação de sua presença era como um peso, algo que você sentia na pele e nos ossos. Ela nos encarou por um momento,
e a tensão era quase palpável. O som de sua respiração, profunda e grave, era a única coisa que podíamos ouvir. Como se nos analisasse, estudando quem éramos, o que éramos, e o que ela poderia fazer a nós. Antes que pudéssemos fazer qualquer movimento, ela avançou. O medo tomou conta de todo o meu ser, e por um momento, a única coisa que consegui fazer foi recuar. Mas meu pai, com uma coragem que eu nunca havia visto antes, se posicionou entre mim e a criatura, empunhando um machado como se fosse nossa única chance de sobrevivência. A mulher veado, com uma velocidade impossível de acompanhar, disparou na nossa direção, fazendo um som agudo, quase como um grito, que ecoou pela floresta. Eu gritei, e o machado de meu pai cortou o ar, mas a criatura esquivou-se com uma agilidade sobrenatural. Seu ataque foi imenso, uma explosão de força, e ela se aproximou de nós com uma fúria incontrolável. Eu vi os cascos dela se cravando na terra enquanto ela saltava, e então o impacto de seu corpo me atingiu. Foi como se o próprio peso do terror nos esmagasse, e a névoa em torno de nós parecia se tornar ainda mais densa, mais opressiva. A luta foi rápida e caótica. O machado de meu pai cortou o ar, mas não conseguia atingir seu alvo. Eu vi seus olhos, aqueles olhos flamejantes, e senti um medo que me fazia querer desaparecer dali, daquele campo, daquele mundo. Mas era tarde demais. Ela nos cercou, e enquanto meu pai tentava desesperadamente me proteger, a última coisa que ouvi foi o som dos cascos batendo contra o chão e o grito da criatura, que ecoou na floresta como um presságio do que viria a seguir. Eu não sabia o que aconteceria em seguida. Estávamos à mercê dela, e o futuro parecia incerto, um abismo profundo que se abria diante de nós. O que aconteceu naquela noite ainda me assombra. Quando a mulher veado nos cercou e aquele grito estridente ecoou pela floresta, eu pensei que era o fim. Meu corpo estava paralisado, e cada movimento parecia em câmera lenta. Não havia mais escape, nada que pudéssemos fazer. Tudo o que restava era a expectativa do que viria a seguir. A criatura, com seus olhos flamejantes e seus cascos imponentes, se aproximou de nós com uma velocidade sobrenatural. Ela não fazia som algum enquanto se movia, mas o ar ao redor dela parecia vibrar com sua presença. Meu pai, naquele momento, fez o que todo pai faria. Ele me empurrou para trás e levantou o machado, mas era como lutar contra uma força da natureza. Eu observei, impotente, enquanto a mulher veado desferia um golpe rápido e mortal. O machado de meu pai foi lançado para longe, e ele caiu no chão com um grito abafado. O impacto de sua queda foi como o estalar de um galho quebrado, e ele ficou imóvel. Eu gritei o nome dele, mas minha voz parecia ser engolida pela névoa espessa que nos envolvia. Eu não sabia se ele estava vivo ou morto, mas o pânico que se apoderou de mim fez com que eu agisse sem pensar. Levantei uma das ferramentas que havia caído perto de mim, uma faca de caça, e corri na direção da criatura. Eu sabia que estava sendo tolo, que não tinha chance alguma, mas o medo de perder meu pai e a necessidade de fazer algo, qualquer coisa, me impulsionaram. A mulher veado se virou lentamente, seus olhos fixos em mim. Ela olhou para a faca nas minhas mãos, como se estivesse avaliando o quão insignificante aquilo seria contra ela. Eu avancei, desesperado, mas ela simplesmente fez um movimento com sua mão, e eu fui lançado para trás, como se estivesse sendo empurrado por uma força invisível. Eu caí de costas, a dor intensa percorrendo meu corpo, mas minha mente estava em estado de negação. Eu não podia deixar aquilo acontecer. Não podia. Quando olhei novamente para o meu pai, percebi que ele ainda estava lá, mas imóvel, seu corpo tremendo ligeiramente. Não sabia se ainda respirava. A mulher veado avançou novamente, e dessa vez, sua forma se distorceu, tornando-se algo mais grotesco. Sua aparência humana desapareceu, e o que restou era uma besta com cascos escuros, dentes afiados e uma fúria indescritível. Sua presença era esmagadora, e a atmosfera ao redor parecia ficar ainda mais densa, como se o próprio ar fosse contra nós. Eu não conseguia mais me mover. Sentia meu coração disparar enquanto a criatura se aproximava. Não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-la. Naquele momento, um grito cortou a névoa, uma chamada, uma súplica por ajuda que nunca viria. A mulher veado se aproximou ainda mais,
Então, houve um som surdo, como se um galho estivesse quebrando. Mas não era um galho. Era o som da criatura, de seus cascos batendo contra a terra enquanto ela se afastava, lentamente, da clareira. Ela não estava mais atacando. Estava se retirando, desaparecendo na escuridão da floresta. A névoa começou a se dissipar, e eu fiquei ali, estupefato. Estávamos vivos, mas o que restava de nós? O que nos restava depois de tudo isso? Não havia respostas, apenas uma sensação de vazio e uma crescente sensação de que o mal ainda estava entre nós. Meu pai, ainda imóvel, parecia mais fraco do que nunca. Eu sabia que a criatura havia nos deixado em paz. Mas por quanto tempo? E por que ela não nos matou? Havia algo mais ali, algo que eu não conseguia compreender. Naquela noite, a floresta ficou em silêncio. A mulher veado tinha se retirado, mas a sensação de terror continuava, com a névoa ainda presente em minha mente, com as imagens daquela criatura deformada e os olhos brilhando em minha memória. E até hoje, nunca consegui entender o que realmente aconteceu naquela noite. Sabemos que a criatura estava à solta, mas o que ela queria, e por que ela poupou nossas vidas, o mistério continua, e eu nunca mais olhei para a floresta do mesmo jeito. Agora, a única coisa que eu sei é que o medo que senti naquela noite ainda me persegue, e a mulher veado permanece como uma sombra na minha memória, esperando para voltar.